E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Moraes e hoje nós vamos corrigir as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado PET do segundo ano do ensino médio. Lembrando que vamos corrigir as atividades da semana 2 e do volume 2 desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Lembrando que tem muita gente assistindo esses vídeos sem ser inscrito no canal. Então, gente, dê uma força aí, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, divulgue para os amigos. Então, muito obrigada e bora para a correção. Antes de iniciarmos a correção das atividades da semana 2, é importante relembrar um conceito muito importante, que é o conceito de ebulição de um líquido. Que é o quê? Um líquido entra em ebulição quando seus vapores conseguem vencer a pressão atmosférica, ou seja, a pressão ambiente. Então, quando um líquido entra em ebulição, quer dizer que a pressão máxima de vapor se igualou à pressão atmosférica. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar o seguinte, que quanto maior for a pressão ambiente, ou seja, a pressão atmosférica, maior também será a pressão máxima de vapor para que o líquido entre em ebulição. Nesse sentido, a gente pode pensar que maior deverá ser a temperatura necessária para igualar a pressão máxima de vapor à pressão ambiente. Então, quanto maior a pressão atmosférica, maior será a pressão máxima de vapor de um líquido. Ok? E aí, tem uma propriedade coligativa que se chama ebulioscopia, que trata dessa temperatura de ebulição de solventes puros e de soluções, ou seja, que há uma mudança nessas temperaturas de ebulição. Então, a gente sabe que a ebulioscopia, ela estuda a presença de um soluto não volátil numa solução, fazendo com que dificulte a ebulição desse solvente. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a presença desse soluto, ou seja, dessa solução, dificulta a ebulição desse solvente, uma vez que haverá um aumento na temperatura de ebulição dessa solução, se compararmos com a temperatura de ebulição do solvente puro. Por quê? Na solução, há uma maior quantidade de partículas. E o que isso gera? Isso gera uma menor produção de vapores. Então, há uma menor quantidade de vapor produzido, diminuindo assim, automaticamente, a pressão máxima de vapor. Como menos vapor será produzido, a pressão máxima de vapor será menor. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, que as moléculas do solvente, elas vão necessitar de uma maior energia para escaparem da fase líquida. Por isso, aumenta-se a temperatura de ebulição dessa solução. Então, a ebulioscopia, a gente pode defini-la como ao aumento da temperatura de ebulição do solvente, devido à adição de um soluto não volátil, dá-se o nome de efeito ebulioscópico. Então, vamos às resoluções das atividades com esses conceitos aí revisados. Atividade 1. Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, lembrando que a água é o solvente dessa solução e o cloreto de sódio é o soluto, sal de cozinha, NaCl. Observa-se que o ponto de ebulição se eleva. Então, quer dizer que esse ponto de ebulição ou temperatura de ebulição vai aumentando à medida que a mistura é aquecida. Essa elevação de temperatura de ebulição deve-se a: letra A diminuição da energia cinética das moléculas. Então, a gente tem que pensar que a elevação da temperatura de ebulição não tem nada a ver com a energia cinética das moléculas, não. Então, essa letra A está errada. Letra B. Ao aumento da energia cinética das partículas de NaCl, também não tem nada a ver com isso, porque o NaCl é o soluto em questão. Então, não é devido ao aumento da energia cinética das partículas de NaCl. Letra C. Ao aumento da concentração do soluto na solução.
Então, à medida que se aquece a mistura, a concentração do soluto vai aumentar, uma vez que vai diminuir a quantidade de solvente. Então, a quantidade de solvente é diminuída, logo aumenta-se a concentração do soluto na solução. A letra C é a resposta certa que explica a elevação dessa temperatura de ebulição. Letra D. A dificuldade do soluto de vaporizar-se, lembrando que quem vai vaporizar, quem vai mudar de estado físico, é o solvente, não é o soluto. Então, nesse caso, não é a letra D. E letra E, ao aumento da energia cinética das moléculas, também não é devido ao aumento da energia cinética. Então, a resposta correta para essa atividade é a letra C, devido ao aumento da concentração do soluto na solução. Atividade 2. Na ebulição, a pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de glicose C6H12O6 é. Lembrando, gente, que a gente vai avaliar a pressão de vapor de acordo com a concentração dessas soluções. Concentrações iguais terão pressão de vapor iguais. Lembrando que a gente tem que analisar qual é a composição dessa solução. Se é um componente, no caso, se é um soluto iônico, se é um soluto molecular. Que tipo de substância que está dissolvida nessa solução? Então, nos diz aqui na letra A o seguinte, que será o dobro da pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol de glicerol. Nesse caso, se a concentração é a mesma, as substâncias são substâncias moleculares e a concentração é a mesma. Nesse caso, a pressão de vapor seria a mesma e não a pressão de vapor do glicerol seria o dobro. E não a pressão de vapor da solução aquosa de glicerol seria o dobro. Então, essa opção está incorreta. Letra B. A metade da pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol de sacarose C12H22O11. Também a sacarose é uma substância molecular, assim como a glicose. Então, se elas têm a mesma concentração, elas teriam a mesma pressão de vapor. Então, essa opção B também está incorreta. Letra C. Igual à pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração. Então, se me fala que é igual concentração, vai ser 0,05 mol por litro de frutose, C6H12O6. Tanto glicose como frutose são substâncias moleculares. Então, nesse caso, a opção C está correta, uma vez que apresenta a mesma concentração de substâncias moleculares, logo, a pressão de vapor será a mesma. Então, a letra C está correta. Letra D. A metade da pressão de vapor de uma solução aquosa 0,10 mol por litro de glicose. Então, como a gente pode perceber aqui, é o mesmo soluto, porém, a concentração da solução é maior. Nesse caso da letra D, é 0,1 mol por litro e no enunciado, a solução em questão é 0,05 mol por litro. A questão nos diz que seria a metade da pressão de vapor. E aí, a gente observa que como a solução é mais concentrada, a gente observa que essa questão está incorreta, uma vez que está afirmando que a solução mais diluída teria uma pressão de vapor menor, seria a metade. Então, não está correta essa afirmação. Letra E. Igual à pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro, ou seja, 0,05 mol por litro de sal de cozinha. E aí, a gente tem que fazer um questionamento. O sal de cozinha é um composto iônico, não é um composto molecular como a glicose, como o glicerol, como a sacarose e como a frutose. O NaCl é um composto iônico e o composto iônico, em solução aquosa, sofre
o processo de dissociação, em que são gerados o Na+ em solução e o Cl-. Nesse sentido, a gente tem que 0,05 mol de NaCl em solução aquosa gera 0,05 mol de Na+ e 0,05 mol de Cl-. Nesse sentido, temos nessa solução uma quantidade de 0,1 mol de partículas. Então, a concentração é a mesma, mas a quantidade de partículas geradas é diferente. E o que a gente sabe disso? Que quanto maior a quantidade de partículas do soluto na solução, menor será a quantidade de vapor produzido, ou seja, menor será a pressão máxima de vapor. Então, nesse sentido, a letra E também está errada, uma vez que fala que a pressão é igual. A pressão não é igual, uma vez que a quantidade de partículas é diferente. Nesse caso, então, a resposta certa para essa atividade 2 é a letra C. Atividade 3. 2 recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição. O recipiente 1 tem água pura e o recipiente 2 tem água do mar. O gráfico que melhor representa a variação das temperaturas dos líquidos em função do tempo é. Então, vamos desenhar esses recipientes para a gente concluir direitinho como que acontece esse processo aí. Temos o recipiente 1 e o recipiente 2. No recipiente 1 temos água e no recipiente 2, água mais sais. Dentre esses sais, o NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, vamos entender. A água, aqui diz, água pura, é uma substância pura. E o que acontece? A temperatura de ebulição é constante. Enquanto que no recipiente 2, tem a presença de um soluto, que são os sais. Nesse caso, menor é a pressão de vapor, por causa da presença desse soluto. E aí, automaticamente, maior será a temperatura de ebulição, ao processo ebulioscópico, ao efeito ebulioscópico aí. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer a evaporação do solvente, porque aqui fala que está em contínua ebulição. Então, o solvente está evaporando. Então, o que acontece? A temperatura de ebulição vai ser crescente. Por quê? Porque a concentração do soluto estará aumentando, uma vez que o solvente está evaporando. Então, a quantidade de solvente está diminuindo, logo a concentração de soluto está aumentando. Então, acarretará num aumento na temperatura de ebulição. E esse aumento será constante à medida que a concentração do soluto também está aumentando. Então, vamos analisar os gráficos aí. A letra A gente já observa que tanto o recipiente 1 quanto no recipiente 2, as temperaturas de ebulição estão constantes. Então, isso está errado. E outra informação também, diz que a temperatura de ebulição, água pura, é maior que da água do mar? Não. A água do mar é uma mistura, então a temperatura de ebulição teria que ser maior. Então, essa letra A está incorreta. Letra B. Nos mostra, sim, que a temperatura de ebulição do recipiente 2 é maior, o que é verdadeiro, mas nos diz que a temperatura de ebulição do recipiente 1, que contém água pura, está aumentando. E a gente sabe que na água pura a temperatura de ebulição é constante. Então, esse gráfico também está errado. Vamos ao gráfico da letra C. A temperatura de ebulição do 2 é maior e está aumentando. É maior e está aumentando. Verdadeiro, que é o recipiente 2 que tem água mais sais, que é a água do mar. E o recipiente 1, que é água pura, tem a temperatura de ebulição constante. Então, encontramos nossa resposta aí, letra C. Mas, para treinar, vamos analisar a letra D e a letra E. A letra D diz que a temperatura de ebulição de 2 é maior, o que é verdadeiro, mas diz que a temperatura é constante. E a gente viu que não é constante, ela aumenta, é uma temperatura de ebulição crescente. Então, está errado a letra
D, porque afirma que a temperatura do recipiente 2 é constante. Então, está errado. E a letra E nos indica que a temperatura de ebulição de 2 inicialmente é menor que a de 1, ou seja, a da substância pura tem a temperatura de ebulição maior do que da mistura, e a gente vê que está errado. Então, encontramos aí nossa resposta, letra C. Atividade 4. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 quilo de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. 1. A adição de sal provoca um aumento na temperatura de ebulição da água. Ocorre um aumento da temperatura de ebulição. Isso é verdade? Lembrando que o sal é o soluto. E aí, adicionando esse soluto ao solvente, a solução passa a ter uma temperatura de ebulição maior do que se fosse somente a água pura. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. É isso que acontece. É o efeito ebulioscópico. 2. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor? A gente já viu que ocorre uma diminuição na pressão de vapor. Então, está errado. 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Não, o que acontece é realmente alterar a temperatura de ebulição da água. Então, estão corretas as explicações? Letra A. Apenas a explicação 1. Atividade 5. Apresenta maior ponto de ebulição ao nível do mar a solução. Então, a gente tem que analisar primeiro o quê? Nos pede a maior temperatura de ebulição. Então, nesse caso, apresentará menor pressão de vapor. Sendo assim, será a solução mais concentrada, porque apresenta mais quantidade de soluto no solvente. Então, é a solução mais concentrada. Então, a gente pode excluir algumas soluções. A gente já pode excluir a letra A, que é 0,1 molar de glicose, a letra B também, 0,5 molar de glicose, e também podemos excluir a letra C, 1 molar de sacarose. Por quê? Porque elas têm concentração menor se compararmos com a ureia, que é 1,5 molar de ureia, e a solução é 1,5 molar de NaCl. Então, a gente já exclui letra A, letra B e letra C. Ficamos entre letra D e letra E. E aí, a gente pode, já pensando nas atividades que nós fizemos na semana passada, relativas à semana 1, que a ureia, ela é um composto orgânico, é um composto molecular e não ocorre a dissociação no solvente. Então, nesse caso, ocorre a dissociação do NaCl, porque é um composto iônico. Então, forma em solução o Na+, e o Cl-. Nesse caso, então, 1,5 mol de NaCl produz 1,5 mol de Na+, mais 1,5 mol de Cl-. Nesse caso, tem-se nessa solução 3 mols de partículas, o que gera uma maior concentração de soluto nessa solução. Então, a resposta certa seria a letra E. Então é isso, galerinha. Finalizamos a correção das atividades da semana 2. Aguardo todos vocês na correção da semana 3, que logo estará no canal. E peço que deixem um like, que seja inscrito no canal para dar uma força, ajude na divulgação desse canal. E enquanto isso, gente, se cuidem. Cuidem de quem vocês amam e vamos que vamos, sem desanimar. Até mais, um abraço!